Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Live D20, onde aos domingos a gente conversa sobre medicamentos, alimentação e o exercício físico no diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu ensino você a ficar mais tempo a sua glicemia no alvo e a ter hemoglobina glicada menor do que 7. Eu sei bem o que você sente, já que eu tenho diabetes tipo 1 aí, há mais de 40 anos. Então, hoje, né, finalzinho aí de domingo, onde é comemorado aí o Dia das Mães, e a gente sabe que é um dia muitas vezes desafiador, porque é comum nós nos reunirmos, né, com as nossas mães ou familiares, né? A minha mãe, como há pouco tempo vocês sabem, eu fiz postagem, né? Faz alguns meses atrás aí ela faleceu, mas a vida continua e a gente continua com os nossos desafios. E qual é o maior desafio que a gente tem aí como portadores de diabetes nessas datas que são comemorativas? Como, por exemplo, hoje, né, Dia das Mães, é comum, então, se reunir aí com a família, aí tem um almoço diferente, muitas vezes tem sobremesa, tem alimentos que nos desafiam a manter a nossa glicemia no alvo. Então, como a gente age, né, dessa maneira? Quer dizer, quais os desafios aí que a gente tem num dia como esse? A gente tem aí um problema relacionado a você ter dois comportamentos. Um é você realmente se afastar, né, ou se manter totalmente regrado e ter uma participação onde não seja tão prazerosa, né, para você junto à família. Ou então você de repente dá uma afrouxada. Então assim, não, vou comer uma sobremesa, um pedacinho a mais, vou tomar um golinho de refrigerante. Qualquer uma dessas atitudes que a gente venha a ter, nós teremos aí a possibilidade vai ter um preço para esse comportamento. Né? Tanto a primeira, onde você de repente resolva realmente eu não vou eu vou manter meu controle, eu vou comer pouquinho, eu vou ficar mais na minha, né? Eu vou participar menos da atividade, né? Da comemoração aí, no caso aí do almoço Dia das Mães. Ou então a outra situação, que é onde você vai pegar e falar, não, vou desalinhar um pouco, vou comer um pouco a mais, vou participar. Eu acho que a gente tem que entender, como vocês têm visto aí, eu tenho feito bastante postagem em relação a isso, né? Que nós com diabetes diariamente convivemos com o desafio, é um desafio natural nosso, né? Manter a nossa glicemia no alvo. Então, o que é ter a glicemia no alvo? É você conseguir, a maior parte do tempo, manter a sua glicemia acima de 70 miligramas por decilitro ou valores inferiores a 180 miligramas por decilitro. Então, o desafio qual é? Não deixar ele, principalmente depois que você come, ficar acima de 180 e muito menos antes de você fazer um controle muito rígido e ficar abaixo de 70 miligramas por decilitro, ficar fazendo aí hipoglicemia. Só que nesses dias de comemoração, a gente sabe que esse desafio ele é maior. Então nós temos duas escolhas, ou você pega e não come exatamente nada, controla, mantém a sua glicemia no alvo, ou você participa junto com a sua família. Não é? Também, né, falar, não, beleza, vou me entupir de comer, vou comer tudo que eu quiser, vou tomar refrigerante pra caramba, porque isso aí depois, claro, vai trazer um prejuízo para o nosso organismo e, consequentemente, vai demorar um período até conseguir se restabelecer. Mas a gente, muitas vezes, eu vejo as pessoas, de certa maneira, reclamando com relação ao diabetes, falar, poxa, eu não posso comer nada, eu não posso isso, eu não posso aquilo, e acaba muitas vezes passando, né, nessas situações, a pessoa fala, quer saber uma coisa, eu vou realmente aproveitar, vou comer, vou curtir com a minha família,
Só que depois acaba muitas vezes até passando mal. Então eu acho que o nosso desafio é justamente a gente buscar uma situação de equilíbrio, não deixar de comer, mas controlar as quantidades do que a gente está comendo. Algo que eu acho que é simples para a gente, de certa maneira, controlar, né, o nosso diabetes, simples que eu falo é você prever mais ou menos o que vai acontecer. Cada alimento que você for comer, você faz uma contagem mais ou menos do carboidrato. Isso para quem não faz contagem de carboidrato. Para quem tem diabetes tipo 1 e usa insulina de ação rápida, é muito frequente fazer a contagem de carboidrato. Então, naquele dia, né, nesse momento, certamente vai comer lá mais carboidrato, faz a contagem e vai fazer mais aplicações de insulina. Então, para quem faz o tratamento aí com múltiplas doses, certamente vai precisar de uma quantidade maior de aplicação de insulina. Quem usa sistema de infusão contínuo, né, as bombas de infusão, vai também, consequentemente, fazer mais bolos aí para fazer as correções. Agora, quem tem diabetes tipo 2, que usa o antidiabético oral, ele tem uma flexibilidade um pouco menor nesse sentido. Então, a tendência natural é ficar hiperglicêmico por mais tempo. Então, de que maneira você pode dosar isso? Primeiro, ter em mente que para cada 15 gramas de carboidrato que você consumir, vai aumentar no seu sangue entre 40 e 50 miligramas por decilitro. Então, se agora eu for comer, minha glicemia tiver 130, eu comendo um alimento que contém 15 gramas de carboidrato, ele vai aumentar para 170 ou 180 miligramas por decilitro. Eu sempre sugiro que você, como a gente está estimando o valor, que você estime para cima, porque dessa maneira a gente tende a errar menos. Então, coloca na sua cabeça. Comi arroz, por exemplo. O arroz a gente sabe que para cada uma colher de sopa de arroz vai ter 5 gramas de carboidrato. Então, cada 3 colheres de arroz que eu comer, são 15 gramas de carboidrato. 15 gramas de carboidrato vai ser igual a um aumento de 50. Se você fizer essa conta, consequentemente você consegue prever o quanto mais ou menos está aumentando a sua glicemia. E você pode aumentar, claro, come ali, aumenta um pouco a glicemia, espera um período até o seu corpo conseguir, né, trabalhar com aquele alimento e depois consome um outro alimento que também tenha carboidrato. Quer dizer, você vai somando isso. Você não vai conseguir ter um ótimo controle? Não vai. Mas ao mesmo tempo você não vai se distanciar muito e se colocar em uma situação que é difícil depois você retornar ao valor de glicemia que vai te colocar no alvo. Que isso certamente a gente só vai conseguir fazer amanhã. Então, é uma situação onde você não deixa de comemorar com a sua família, mas de certa maneira você vai dosando o quanto você vai comendo. E isso te põe em uma situação social confortável, ao mesmo tempo que você não vai fugir muito do seu tratamento com diabetes. Porque eu acho que essa situação que muitas vezes as pessoas se impondo uma situação onde eu não posso, eu não vou fazer, eu não como. Isso, de certa maneira, ele acaba sendo muito radical. E a gente sofre com isso. E eu acredito que nesses momentos que nós estamos comemorando, o mais importante é a gente não sofrer. Então é muito diferente eu não como isso. Né? Você ser diferente dos demais. Enquanto todos estão comendo, você não comer. Mas você pode comer uma quantidade menor. Então, dessa maneira, você socialmente interage com as demais pessoas, vai se alimentar de uma maneira muito parecida com o que elas estão se alimentando, e a partir de amanhã a gente volta de novo para o desafio de manter a glicemia no alvo. Aí você está na sua casa com o controle, né, da sua alimentação, com os seus horários regrados, com o tipo de alimento que você normalmente consome e os cálculos que você faz para não ficar hiperglicêmico. E dessa maneira você volta de novo para o seu tratamento no alvo.
Porque o nosso desafio é, quanto maior tempo, né, quanto mais tempo você conseguir manter sua glicemia menor do que 180 mg por decilitro, naturalmente você vai ter uma hemoglobina glicada também mais baixa, já que ela está representando aí a média das glicemias dos últimos 3 meses. Então, o que a gente pega como referência? Mantém a glicemia no que é considerado um padrão de segurança fisiológico, acima de 70 para não fazer hipoglicemia e abaixo de 180. A maior parte do tempo. Sempre a gente vai conseguir? Não. Eu mesmo tenho diabetes tipo 1. Num dia como hoje, eu tenho que ficar muito mais tempo monitorando e ficar mandando bolos e insulina para fazer. E também coloca lá um monte de insulina e daqui a pouco, de repente, está fazendo hipoglicemia. Isso acontece. Mas porque isso está acontecendo, então não vou controlar, é bem diferente. Então, a ideia é manter mais ou menos dentro do padrão. E para quem tem diabetes tipo 2, que já tomou lá o antidiabético oral, tem os horários que toma o antidiabético oral. E não tem como ficar suplementando, né, com insulina, fazendo correção, como a gente que tem diabetes tipo 1 faz. Conta lá a quantidade de carboidrato, vê o quanto aumentou. A diferença fica onde? Medir a glicemia mais vezes. Espera ali umas 2 horas, mede a glicemia, vê lá quanto tá. Tá abaixo de 180? Tá. Então come mais alguma coisa com carboidrato. Não está, né? Tá ainda 200 e alguma coisa? Dá um tempinho ali para comer, né? Espera um pouquinho mais. Mas é algo que dá pra gente fazer e dessa maneira conseguir participar desse evento, né? Como foi hoje, a comemoração do Dia das Mães. Não, claro que não vai ter um controle semelhante ao que a gente tem no nosso dia a dia, que nós temos nossas rotinas, os tipos de alimentos mais adequados que a gente consome, mas ao mesmo tempo a gente tem sim uma participação social muito melhor do que ter aquele comportamento radical de eu não posso. Eu acho que isso é uma questão bastante delicada. Claro que se você opta, se você se sente bem dessa maneira, é o que tem que ser feito. Eu acho que a escolha, foi o que eu falei para vocês no comecinho. Você tem as duas possibilidades. Uma é, não, eu não como, eu não vou comer nada, mesmo eu vou ver você comer e não vou comer. Ou então, eu tenho as minhas limitações, eu vou comer em quantidades menores. Aí é uma questão de escolha. Aqui você fizer, eu acredito que as duas funcionarão. Aqui se você for mais firme ou, né, mais radical, não, realmente eu não vou comer, não tem problema, não vai mudar muito a sua rotina, né? A tendência natural vai ser essa. Agora, para quem for um pouco mais flexível, vai tender a ficar um pouco mais hiperglicêmico hoje, mas amanhã a gente retorna de novo ao nosso tratamento. Se amanhã não conseguir exatamente controlar, certamente a partir de terça-feira já consegue de novo ter um melhor controle do diabetes. E dali para frente, a regra continua e o desafio também de manter sempre a nossa glicemia. E o desafio, né, que eu sempre brinco com vocês aí, vou postando lá minhas glicemias, do desafio da glicemia no alvo, tá bom? Então, né, hoje, chegando agora já ao finalzinho aí do Dia das Mães, a partir de amanhã, né, a gente retoma aí o nosso tratamento do jeito realmente que deve ser. E lembre-se que para a gente ter um bom controle do diabetes, o conhecimento nos ajuda bastante. Essa é a ideia das lives. É trazer conhecimento. Quando a gente tem conhecimento de quais estratégias a gente pode usar, isso normalmente, não só conhecer, né? Conhecimento salva desde que você conheça e coloque o seu conhecimento em prática, em prol de melhorar o seu convívio com o diabetes. Então é isso aí. Muito obrigado, então, por ter me acompanhado até agora. Lembrem-se que o conhecimento ele vai te ajudar, desde que você saiba, tome conhecimento e coloque em prática, sempre tentando ter um melhor controle do diabetes. Então é isso aí. Um abraço e a gente se vê na próxima Live D20 no próximo domingo às 8 horas. Até mais!